Como é sua oratória? Você sabe se posicionar diante de uma plateia? Você sabe falar em público? Você acredita que um orador nasce orador ou ele pode se tornar um bom orador? Essa é a conversa que eu quero ter com você, porque eu já falei muito sobre comunicação, mas é a primeira vez que eu vou falar sobre essa comunicação em público. Você diante de uma plateia. Eu conheço muitas pessoas que têm uma dificuldade muito grande de se posicionar. Muitas delas justificam que são tímidas, mas eu descobri que nem sempre é a timidez que está presente. Na maioria das vezes é o medo de ser avaliado, o medo de falar uma bobagem, o medo de não ser aceito. E ser aceito é uma necessidade que todos nós temos. Então a pessoa, o que ela faz? Ela bloqueia isso. Ela constrói crenças de que ela não é boa. Algumas até falam, eu detesto falar em público, mas nunca falou. É um sistema de proteção. Por quê? Porque não quer se expor. Por quê? Porque são pessoas, na maioria das vezes, também muito exigentes. Aquelas que acham que não podem errar. E quando você está diante de uma plateia, você está na vitrine. Eu costumo falar com meus alunos que a gente fica nua, no sentido de não ter muita defesa. O outro percebe, através do seu não verbal, do seu tom de voz, tudo que está acontecendo no seu mundo interno. É como se a gente se despisse de tudo, porque não tem muito o que fazer quando você já está ali diante da plateia. Eu que faço muitos atendimentos com programação neurolinguística, ajudando as pessoas a neutralizar essas âncoras negativas do passado, para que elas possam se desbloquear para falar em público. Eu tenho a intenção nesse vídeo de deixar algumas dicas muito preciosas para você. Sabe por quê? Porque eu não acredito de verdade que uma pessoa de sucesso não vá se posicionar, não vá falar em público. É necessário. Se você quer ter sucesso na vida, você tem que ter visibilidade. Isso significa correr o risco de errar, das pessoas te criticarem, e faz parte, tá tudo bem. Me lembra uma coisa que minha mamãe falava, né? O prego que se destaca é que ganha mais martelada. Então você tem que estar preparado para as marteladas. E você não tem que começar agora, eu vou ser um palestrante. Você pode começar devagarzinho, como os atletas fazem para melhorar a performance. Um pouquinho de cada vez. Todo dia você melhora 1%. E eu vou passar as dicas agora para você. Primeira coisa, quando você vai falar em público, seja o mais natural possível. Seja você. Não procure ser tão extraordinário para encantar as pessoas, porque para sustentar isso dá muito trabalho e as pessoas notam alguma incongruência. A naturalidade, conectada com a sua emoção, com o seu sentimento de gratidão pela oportunidade que você está tendo, de passar algo que você sabe para as pessoas, isso pode ajudar muito você ter uma comunicação que toca o coração das pessoas mesmo. Então, ao se posicionar, ao falar, primeiro procure um assunto que você domina. Estude aquele assunto e fale para você minutos antes de começar a palestra. Só eu sei o que eu quero passar. Então, tá tudo bem. Eu sei mais do que essas pessoas sobre a minha história, sobre o que eu quero passar. E é muito útil você colocar também um pouco, uma pitada da sua própria história. Porque quando você fala de você, você está conectando as pessoas, não só com a sua história, criando um engajamento, como também você dá oportunidade a elas de se conectarem com a própria história. E mineiro já tem essa fama de adorar contar uns causos. Então, quem já fez treinamento comigo sabe o quanto eu gosto de ilustrar com histórias e casos. Mas antes
de começar a ilustrar com as minhas histórias, eu quero dar algumas dicas sobre a sua postura física. Quando você está diante do palco, está em cima do palco, pense, eu não vou falar para as pessoas, eu vou falar com as pessoas. Isso já cria conexão. Fale para você mesmo, vou falar com elas. Procure ficar com os seus pés fixos no chão, sem ser rígido, mas fixos. Evite ficar dançando na frente do público e botando uma perna, descansando e colocando outra, porque passa insegurança, passa desequilíbrio. Nós já aprendemos na PNL que o conteúdo tem um peso importante, mas a minha postura física tem um peso muito mais importante ainda. A minha linguagem verbal se comunica, mas o meu não verbal se comunica o tempo todo. Então, fixe os olhos na linha do horizonte e olhe para as pessoas. E se você não fica muito à vontade de olhar nos olhos das pessoas, olhe aqui na direção do terceiro olho, aqui na testa das pessoas, elas vão se sentir valorizadas. Quando você for falar, tenha um cuidado para não se colocar como aquele que sabe tudo, que está ensinando para eles. Na PNL nós chamamos rapport com o público. É quando você se inclui. É quando o outro olha para você e fala, nossa, ela é das nossas, ele é dos nossos. Ou seja, eu estou me sentindo igual a esse palestrante. É desenvolver o que nós chamamos de empatia. E empatia é a gente saber se posicionar no lugar do outro. É a gente estar lá um pouquinho sentindo o que o outro sente. Então, ao começar, uma coisa legal, depois que você já chamaram o seu nome, você foi aplaudido, fazer essa conexão com as pessoas e, sabe, falar um pouquinho sobre as pessoas. Quando eu vou começar uma palestra, logo cedo, eu costumo falar assim, eu imagino quantas coisas vocês tiveram que lidar para estar aqui nesse horário. Então eu quero agradecer vocês, eu não vim aqui ensinar nada, eu vim aqui também, com certeza, para aprender muito com vocês e passar um pouquinho desse meu conhecimento, de quase 30 anos pesquisando, estudando, dando treinamento de desenvolvimento humano. Então eu vou me colocar ali na posição deles. Se eu vou numa determinada cidade, eu procuro saber um pouco sobre aquela cidade e contextualizar. Me lembro uma vez que eu fui fazer uma palestra em Colatina, uma cidade aqui perto, e eu fiquei assim, de onde veio esse nome? E fui pesquisar. E quando eu estava lá, naquele palco, no colégio grande que tem em Colatina, Colégio Marista, mais de 400 pessoas, sei lá, estava lotado. Eu estava indo, através da prefeitura de Colatina, dar essa palestra. E a palestra era sobre autoestima. E eu falei, não tem como eu falar de autoestima sem lembrar as origens dessa cidade, onde tem tantas mulheres bonitas, e tinha muitas mulheres lá. E eu comecei a conversar com eles. Vocês sabem quem foi? A dona Colatina, esposa de Muniz Freire, um grande político, uma mulher muito amável, uma autoestima elevada, uma mulher culta, que teve vários filhos e era também muito religiosa. Aí eu conto um pouquinho por que Colatina chama Colatina, em homenagem a essa grande mulher, uma comunidade que estava surgindo naquela época, que escolheram o nome daquela mulher. O que eu fiz naquele momento? Eu valorizei aquela cidade. Lembre-se que quando você estiver falando, o conteúdo não é mais importante do que as pessoas. Às vezes vale a pena você demorar um pouquinho, entrar no seu conteúdo para poder valorizar as pessoas. E às vezes você fala assim, e quando eu fico muito nervosa, o que eu faço?
Esse sentimento de nervosismo, muitas vezes, ele é a resposta da sua cobrança interna, da sua forma de pensar, do seu diálogo interno, quando você duvida da sua capacidade. Ai, não sei se eu vou conseguir. Ai, meu Deus, o que eles vão falar? Será que eu vou dar conta? Então você pode eliminar esse diálogo interno. E eu vou te mostrar como. Minutos antes da sua apresentação, faça uma breve preparação através de respiração profunda. Crie um diálogo interno apropriado. Ou seja, fale para você mesmo: eu me preparei muito, a minha intenção aqui é contribuir. Visualiza como é que você quer que aconteça a palestra, visualiza o final, as pessoas te agradecendo e te aplaudindo. Quando você está com foco lá no estado desejado, você se sente mais seguro, mais segura para poder falar. E saiba, está tudo bem, você pode imaginar que aquelas pessoas são pessoas amigas, que você pode falar o que você quiser, que elas vão te respeitar. Que construir essa imagem pode ajudar muito. Perceba quais são os gatilhos que estão causando esse nervosismo. O fato de você respirar, de você conversar com ansiedade em vez de negar. O que a gente faz? Ah, não, faz de conta que você não está aí. Pelo amor de Deus, não posso mostrar que estou com ansiedade. Aí fica pior. Mas você fala: eu estou vendo que você está aqui, ok? Vai dar tudo certo, eu estou preparada. Respire, mude o seu olhar, sabe? Tem uma postura ereta, o seu corpo está se comunicando o tempo todo. Evite de ficar fazendo muitos gestos, evite esse tipo de gesto, porque para muitas pessoas isso é agressivo, e é mesmo. Ao invés de você falar, vocês vão aprender, fale: eu vou procurar passar o meu melhor para que vocês sintam que realmente valeu a pena estar aqui comigo, mas saibam que vocês têm muito para me ensinar. Então essa conversa com naturalidade, com emoção, faz com que você desenvolva carisma. O que é diferente disso? Você chegar lá preocupado de fazer informação demais, já de cara você falar: prefiro que me pergunte só no final. Você está falando o que para aquelas pessoas? O meu conteúdo é mais importante do que a minha conexão com vocês. É claro que vai ter momento que às vezes você pode até falar isso, mas não de cara. Então tá aí um pouquinho das dicas para você falar em público. Tem um grande exemplo de um grande orador que ficou, a imagem dele ficou imortal, né? Talvez você já ouviu falar, lá de Atenas, 384 anos antes de Cristo, Demóstenes. Quem foi esse cara? Ele era um jovem de voz muito fraca, que tinha gagueira, ele era gago, e tinha um cacuete também, ele falava e o ombro dele levantava. Só que ele criou uma determinação muito grande que ele ia ser um grande orador. E por que eu estou contando isso? Porque você não tem que necessariamente ter essas habilidades, você pode desenvolver. O que fez Demóstenes? Uma das coisas que, segundo minhas pesquisas, que ele fez foi: ele raspou a barba, da metade da barba e metade do cabelo, e o resto ele não fez isso, porque isso era uma forma dele não estar disponível para nenhum compromisso em público. Porque enquanto ele estava daquele jeito, ele tinha que necessariamente estar determinado a desenvolver habilidades de orador. E ele tinha, claro, os modelos que ele seguia, pessoas que ele admirava na época. O que Demóstenes fez? Ele gostava muito de correr na praia enquanto ele fazia seus discursos. Ele colocava pedras na boca para melhorar a articulação e as palavras saírem mais limpas. Sabia que quando você faz isso, quando você tira as pedras, você está falando com muito mais facilidade? E Demóstenes, ao correr na praia e fazer seus discursos, a voz dele, ela era mais forte do que o som das ondas do mar. Esse era o propósito dele, ter uma voz impostada, uma voz volumosa, uma voz que todos respeitassem. Além disso, Demóstenes fazia uma coisa muito interessante,
que ele ia treinar na frente do espelho e ele colocou uma espada, que toda vez que ele levantava o ombro, com o cacuete que ele tinha, o ombro batia na espada e ele se lembrava disso. Tem um grande orador no Brasil, que vocês devem conhecer, o Reinaldo Polito, que conta essa história. Então eu achei bem interessante trazer, porque na realidade o que nós precisamos quando queremos alguma coisa? Ter foco, ter determinação, ter a persistência que Demóstenes teve. E todo dia treinar um pouquinho. Sabe, aquele 1% todo dia, melhorando 1% até chegar na performance. Mas se você coloca na sua cabeça, não, vou dar uma palestra excelente e vai ser logo, pode ser que não seja fácil. Porque você está vendo já a coisa lá pronta e se exigindo. Mas se você fala, olha, hoje eu vou gravar um stories, vou botar minha cara e vou gravar. E vou postar, ou eu vou gravar direto. Hoje eu vou falar na reunião de trabalho. Eu vou me desafiando aos poucos. Daí a pouco você vai sentindo que você pode. Você vai sentindo que você é capaz. E tem muitas coisas que, claro, quando você decide que quer ser um bom orador, que quer falar em público com facilidade, tem muitas coisas que você vai aprendendo. Às vezes a gente tem vícios de linguagem que a gente não percebe. Por exemplo, algumas pessoas, enquanto estão pensando no conteúdo, é assim, quando nós fazemos isso, fica uma linguagem irritante para quem está ouvindo. Fazer isso uma vez, 2 vezes, tudo bem, mas chega um momento que eu vou fazendo igual o né. Eu já tive professor que a gente contava quantos né e ninguém prestava atenção no assunto. E quando o objetivo do né é para eu, muitas vezes, ter a concordância do público ou me conectar com o assunto. Você pode fazer propositalmente o silêncio, pausas silenciosas. Isso faz você sentir mais segurança. E da mesma forma que uma música tem que ter pausa para ser bonita, quando você faz suas pausas, coloca as pessoas para refletir, você é como um maestro ali. As pessoas ficam conectadas com você. Então, só para a gente compreender que nós podemos sim nos comunicar, nós podemos ser um palestrante, nós podemos ser um treinador e podemos fazer isso com segurança. Você pode ser você mesmo. Você sabia que hoje está tão em moda, né, storytelling, quando você fala um pouco da sua história, é muito legal. E eu falei que ia falar um pouquinho sobre isso. Eu tive a felicidade de, na minha infância, ter tido muitas oportunidades de falar em público. E isso eu vejo o quanto isso foi importante. Não porque eu me ache aquela palestrante, não é sobre isso, mas é que eu não tenho medo de me posicionar. Na maioria das vezes eu falo. E eu me lembro, papai era professor, e eu me lembro que ele incentivava muito isso. Às vezes na escola, eu era bem pequenininha ainda, tinha uma apresentação, a gente falava que era um dia de auditório. E eu sempre estava lá, naquele palco, mesmo pequenininha, eu estava naquele palco apresentando com o papai. Mas muito antes de eu ir para a escola, porque naquela época a gente ia para a escola com 7 anos de idade. Eu me lembro que na minha infância, eu bem pequenininha, meu pai, eu adorava brincar de teatro. E meu pai, muito querido, ele fez um palco dançante para mim. Ele pegou uma porta velha, antiga, lavou direitinho, colocou em cima de alguns pneus. Ele colocou no sabuco um cordão e falou: esse é seu palco. A gente gostava muito de brincar de circo. Em volta dos laranjais, dos pés de laranja, a gente fazia aquela
botava a lona do circo, que era com as cobertas da minha mãe. Lá em Minas tem aquelas cobertas tecidas, eles falam de tear, e a gente pegava aquelas coberturas, colocava direitinho. Tinha uma que já vinha inclusive com o ferro marcado ali de passar roupa, aqueles ferro à brasa, já tinha inclusive a janelinha da bilheteria. A gente saía na rua gritando, hoje tem espetáculo. A gente tinha uma equipe muito boa para organizar aquele show que ia acontecer. A gente ensaiava. Os meninos chegavam e no pé de manga tinha uma marca. Se a cabecinha do menino ia até aquela marca ou acima, ele tinha que pagar 5 pauzinhos de fósforo. Se era menor, pagava 2 pauzinhos de fósforo. Para quê? Para a gente brincar depois de estourar os fósforos, fazendo buraquinho assim na madeira, e enfim. Eu me lembro, e isso ficou muito forte para mim, que todas as vezes que tinha uma apresentação, eu já estava lá no palco, que papai tinha feito para mim, o circo todo arrumado. E papai lá de cima, uma casinha que a gente morava, sempre as casas pequenas, mas o quintal grande. Papai lá de cima falava, guarda meu lugar que eu estou indo. Eu devia ter uns 5 anos de idade. E quando terminava a apresentação, ele aplaudia, ele pegava aquela menininha e jogava para cima. E eu tenho uma gratidão muito grande por esse gesto do papai, porque aquela menininha, muito cedo, instalou a crença que ela poderia falar. É mais ou menos assim, o meu pai gosta, tá? Uma crença muito forte, se meu pai gosta, eu posso falar. Então eu notei que eu comecei, isso me deu uma segurança, a gente na programação neurolinguística chama isso de âncora positiva. Eu tive um estímulo positivo que me deu permissão para falar. O que eu faço hoje tem a ver com o que eu fazia na infância, porque eu tinha o apoio dele. Isso era muito importante para mim, mais do que das outras crianças, porque pai e mãe, eles são referências, né, para a vida da gente. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, toda a apresentação era eu que fazia. Teve um dia que eu falei com as meninas, hoje eu não quero fazer apresentação não, e elas quase entraram em pânico, não Isa, vai você. Aí que eu fui cair na real que era uma habilidade que eu tinha. Mas o que eu estou dizendo para você que está aí me ouvindo, que mesmo que você tenha uma história totalmente diferente dessa, você pode, se você quiser, neutralizar qualquer âncora negativa, acessar todo o seu potencial. E não precisa fazer como Demóstenes fazia, você não vai precisar nem de espada, nem de correr na praia, nem de encher a boca de pedrinhas. Existe uma ferramenta chamada programação neurolinguística, onde você faz uma declaração daquilo que você quer, visualiza o que você quer e trabalha essa habilidade todo dia um pouquinho mais. Então comece já a pensar nisso, ao invés de ficar com essa historinha, eu não gosto de falar em público, porque você está deixando de contribuir. Quantas pessoas adorariam te ouvir? Quanta coisa você sabe que o outro não sabe? E você vai correr o risco, assim como eu, de algumas pessoas estarem criticando ou não gostarem, mas ok, pode ser que seja útil para alguém. Então, eu encorajo você. Tire um tempo para verificar essas crenças e procure ajuda. Saiba que eu estou aqui para te apoiar. E nós temos ferramentas simples, rápidas, para poder desbloquear qualquer crença. Fique atenta aqui no meu canal do YouTube, porque eu vou estar falando aqui de algumas oportunidades, não só para você se expressar com segurança, para você ser um palestrante, para você poder falar com tranquilidade, mas também para você ser a pessoa que você almeja ser, onde você vai ter a oportunidade de gerenciar suas emoções,
de reestruturar toda a sua vida interna para que você possa ter uma comunicação eficaz, relacionamentos saudáveis e realizar seus sonhos mais queridos. Eu conheço ferramentas fantásticas e estou aqui para te apoiar. Me deixa saber se fez sentido, curta, compartilhe e me dê sugestões também. Saiba que a minha intenção aqui é contribuir e eu vou te dar também um desafio. Pegue um pedacinho da sua história hoje e comente. Comente com alguém ou faça um stories. Faça 1% hoje para você chegar no que nós chamamos de estado desejado. Saiba que o mundo vai adorar te aplaudir. Você pode começar hoje. Um beijo bem carinhoso e conte comigo na próxima semana com mais conteúdo de valor.